Olá, boa tarde. Estamos aqui ao vivo para mais uma live que pretendo que encerre a semana com chave de ouro, né? A semana de aniversário do Instituto de Desenvolvimento Infantil. Nós comemoramos 5 anos no dia 7 e hoje é uma alegria muito grande a gente fechar, né, essa semana com essas lives, especialmente hoje. É um assunto muito importante, essencial, fundamental. Então, nós estamos muito felizes de poder hoje fechar com chave de ouro essa nossa live. E a minha convidada especial é a Carolina Antunes, terapeuta ocupacional, que vai estar hoje representando a equipe de terapeutas ocupacionais do Instituto. Nós temos 2 terapeutas ocupacionais, a Carolina Antunes, que foi quem começou, quem acreditou nesse trabalho, e depois veio agregar, né, ao nosso time, Mariana Lebel. Então as duas nos ajudam diariamente no atendimento a crianças com dificuldades alimentares no Instituto. O trabalho delas, eu sou suspeita para falar, é um trabalho de ponta, é um trabalho que tem feito a diferença na vida dessas crianças e nos ajudado a tornar possível a refeição em família em tantos lares. Então é com muita alegria que eu chamo a Carolina. Vamos ver se ela já está aqui para eu adicioná-la. Estou esperando ela entrar aqui para eu poder chamá-la para a gente conversar hoje um pouquinho sobre os aspectos sensoriais que envolvem o aprendizado alimentar, que envolvem os desafios da criança com dificuldade alimentar. Eu já aceitei aqui, vamos ver se ela já vai aparecer. Vamos ver. Carol. Só aguardando um minutinho para ela se conectar aqui comigo. Aí, Carol. Oi, tudo bom, Paty? Tudo bem, minha querida. Obrigada aí por compartilhar o seu conhecimento, representando a equipe que eu tanto orgulho, né, de terapeutas ocupacionais do Instituto. Imagina. A Carol, ela tem toda uma formação especializada no público infantil e ela tem a formação em integração sensorial, né, que é uma certificação internacional. Então, ela já tem essa certificação e já tem uma vasta experiência em crianças. Hoje eu até vou gabar, né, Carol? Vou falar que você já tem muita experiência com crianças com dificuldades alimentares. Hoje eu já me sinto totalmente tranquila para dizer isso, não é? Sim, sim. Você tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Você tá me ouvindo? Então tá bom. Tô ouvindo bem também. Então vamos começar nessa live. Eu coloquei um título, né, dessa live hoje e eu queria começar te perguntando, né? Dessensibilização sensorial em crianças com dificuldades alimentares. Quando fazer? Bom, acho que quando a gente pensou, né, nesse título, a princípio foi uma provocação mesmo, né? Até do termo, que é um termo que a gente hoje vem escutando muito, a dessensibilização. Então, acho que o importante é a gente começar por esse ponto, que pensando na integração sensorial, na verdade a gente não realiza uma dessensibilização da criança independente do estímulo, né, do qual a gente esteja abordando. Então, a nossa premissa é fazer com que essa criança tenha respostas adaptativas frente a esses estímulos. E isso não interfira na funcionalidade dela, que no caso, né, do nosso trabalho no Instituto, o foco é na alimentação. Então, que isso não interfira na alimentação dela. Então, se a gente for pensar nesse termo em si de dessensibilização, eu diria que não é um termo correto, porque nós não temos o intuito de dessensibilizar. Todos nós temos alguma sensibilidade, de repente, né? Alguma textura, algum ruído, algum movimento, enfim, de diversas possibilidades. O que nos faz diferente das crianças que têm a alteração é que nós somos funcionais no nosso dia a dia. Isso não altera a nossa funcionalidade dentro das nossas atividades diárias. E essas crianças, sim. Então, a gente vai fazer com que elas passem a ter uma resposta adaptativa
não fazendo com que elas queiram fugir dessa situação, né? Se excluir daquele momento e estar participando ali ativamente da alimentação em família, enfim, da refeição, todos à mesa. Então, por exemplo, o que você explica, como você explicaria isso para o público que não conhece, né? Então, se eu sinto um cheiro ruim ou se eu ouço um barulho, obviamente eu assusto ou eu me protejo. É mais ou menos isso, né? Então, isso é uma Sim. resposta adaptativa a esse ruído. Algumas crianças não conseguem ter essa resposta, é isso, Carol? Também, algumas crianças não têm essa resposta como a gente espera, né? Então, são hipossensíveis a algumas coisas e às vezes elas não respondem tão rapidamente, prontamente, quanto se esperaria. Ou então, as hipersensíveis, né? Que normalmente estão mais associadas a essa parte da dessensibilização, elas têm uma resposta muito exacerbada diante de um estímulo. Então, pode ser a um som ou pode ser a uma textura. Então, ela, ao tocar, ela tem náuseas, enfim, ela realmente se afasta daquela situação de uma maneira que ela não consegue estar ali. Não é algo que ela simplesmente nega, né? Ou nos diz, principalmente se ela for muito pequenininha, como a gente, eu não gosto, não me agrada, né? Esse tipo de textura, enfim, ou esse tipo de estímulo. Entendi. Isso impacta diretamente na alimentação, porque se a criança não tolera texturas, imagino que na boca seja muito complexo. Sim, né? Acho que é importante falar também que as vias, elas são diferentes da cavidade oral, da parte oral e do corpo, que aí a gente direciona para a sensibilidade tátil, por exemplo. Porém, se a gente for pensar em vários estímulos, o próprio visual mesmo, ele já pode impactar ali naquela alimentação da criança. Então, se visualmente aquele alimento ou o que está sendo apresentado, ele causa um impacto aversivo, digamos assim, ele já está ali interferindo diretamente no momento da criança se alimentar, de tolerar, enfim, de estar participando da refeição como se esperaria, né? Como alguns casos, agora eu estou me lembrando um caso de uma criança que veio do interior para uma avaliação conosco e ele não tolerava nem ver os alimentos, né, Carol? Ele olhava e ele já não se gritava. E a mãe sempre tinha que alimentá-lo com distrativo. E depois, depois da sua avaliação, você mostrou que ele tinha uma alteração do processamento sensorial. Não sei se você lembra desse caso. Quer dizer, são tantos, né? Mas esse casa de uma criança que fez umas sessões conosco, depois ele voltou para o interior, aí ele vinha uma vez por semana e seguiu com a TO na cidade. E ele era uma criança que tinha uma versão só de olhar, é isso, não é? Sim, isso. Aí a gente entender o quanto essa parte visual ou de outros sentidos ela está impactando na criança. E aí também acho que é importante colocar que quando a gente pensa, né, na dessensibilização, seria só a gente reduzir a aversão da criança. Mas a gente também não pode fazer isso de qualquer maneira, né? A gente precisa fazer isso pensando em, eu diria, como se fosse uma compensação, né, do sistema nervoso. Então a gente tem estímulos que ajudam a acalmar, que acalentam, que para a criança são mais agradáveis. E a gente vai trazendo um equilíbrio dentro da terapia para poder colocá-lo dentro de uma situação que é mais complicada, como esse caso. Então, eu não simplesmente, né, vou ofertar aqueles estímulos visuais que para eles são mais complicados. Eu vou fazer isso concomitante a outros estímulos que ajudem ele a se regular para posteriormente poder dar essa resposta adaptativa, né? Mas eu me lembro dele, sim. Carol, nós temos visto, né, nas redes sociais, muita indicação, muitas crianças, né, muitas mães trabalhando com as crianças com objetos melequentos, com tinta, como é que chama aquilo? Com geleca, né, com estímulos táteis, né, com alimentos mesmo in natura, e até em algumas situações passando pelo corpo. E eu queria te perguntar, né, é só expor a criança a estímulos táteis vai fazer com que, assim, expondo a criança a estímulos táteis, isso vai fazer com que ela coma? Isso vai colaborar para que ela coma? Não, definitivamente não. Principalmente se isso for feito de uma maneira desmedida,
né? Que aí, no caso, é diferente da terapia, que a gente traz os estímulos um sobrepondo e um complementando o outro. Quando a gente começa só a expor a criança a essas texturas, a essas experiências, muitas vezes a gente pode colocá-la em uma situação complicada, né? Então a gente precisa prestar muita atenção nas reações que essa criança está tendo, o que é diferente de uma reação, olha, nunca experimentei isso, vai haver um estranhamento. Mas não é a mesma coisa que uma criança que tem ali uma aversividade, muitas vezes ela não vai saber te dizer. Então, se você não conseguir identificar esses sinais, você pode piorar a situação e fazer com que ela recue mais diante dessa exposição, né? Eu entendo, Paty, que eu acho que hoje em dia algumas coisas mudaram muito, né? Então, há uns anos atrás, a criança talvez tivesse algumas vivências mais exploratórias. Então, hoje, as crianças ficam mais em apartamento, enfim, a gente sabe que algumas vivências já não acontecem tanto como antigamente, né? É um novo formato mesmo que a nossa sociedade está passando. Então, eu entendo que às vezes elas querem, né? Alguns pais querem fazer pensando que a criança precisa experimentar. Mas quando a gente vivenciava em um outro momento, a gente também não usava esse alimentos, enfim, coisas para ficar expondo a criança ou, enfim, fazendo com que ela toque, passe no pezinho ou no corpo. Existem outras maneiras. A criança, ela aprende explorando, né? O ambiente, enfim, texturas também diferentes, mas quando a gente começa a impor sem com que a criança tenha a noção do que está acontecendo, porque às vezes a gente vê também, vamos expor a criança a algum tipo de estímulo. Essa exposição, ela é feita sem uma antecipação de nada. Então, de repente, a criança está tocando em alguma coisa. E aí, se não for identificado todos, né, não forem identificados esses sinais, isso tende a agravar mais a situação. Porque para ela é uma surpresa, é algo que e não faz sentido se a gente pensar de fato em uma funcionalidade, porque nós, dentro da terapia, a gente usa alguns tipos, sim, de texturas, alguns materiais mais melequentos, enfim, outros mais secos, granulosos, mas não é simplesmente a gente colocar aquilo e a criança existe função naquela brincadeira. Então, ela tem começo, meio e fim. A gente vai estar mexendo nessa textura, mas como uma forma de brincar, com algum objetivo, com algo direcionado. Não é simplesmente a gente colocá-la ali naquela situação e esperar com que ela lide com algo que é totalmente novo e é atípico, porque nós mesmos não tocamos, né? A gente não usa os alimentos antes de experimentar dessa maneira. É porque eu acho que existe uma confusão que você acha que até contribuiria muito para esclarecer, né? Muitas crianças com dificuldades alimentares apresentam o que nós chamamos de defensividade tátil. Sim. Né? Então, eu acho que existe uma grande confusão aí que durante muito tempo se acreditou que a criança estimulando ou mexendo ou tendo contato com superfícies com diferentes texturas, com diferentes estímulos sensoriais na mão, teoricamente ela ia comer, porque se pressupôs, não sei de onde veio isso, que a mesma sensibilidade que ela tem na mão, ela tem na boca. É isso mesmo? São as mesmas vias? Adianta ficar estimulando? A criança que tem uma alteração do processamento, como ela reage a esses estímulos quando não dados de uma forma funcional ou quando não dados de uma forma com que se organize a criança primeiro? Não, as vias são diferentes, né? Neurologicamente falando, não é a mesma via. Então, os sinais, eles chegam de locais diferentes. Então, não é a mesma coisa. Você conseguir fazer com que a criança tenha uma dessensibilização, né? Reduza aí uma sensibilidade tátil, ela não quer dizer que ela vá ter na boca. Não, isso não é verdadeiro, né? É um mito que infelizmente a gente vê acontecendo muito e se propagando muito. Então, como não são vias, não é a mesma via, a gente não consegue atingir um só trabalhando o outro. A gente tem que trabalhar as duas vias.
de formas diferentes. E pela experiência que nós temos, a criança pode até, com isso, ter um comportamento de luta ou fuga, ou ter um comportamento Claro. que fica mais agressivo. Sim, sim. Que aí a gente também traz a questão do, né, do sistema nervoso autônomo. Então, ali a gente tem, né, um dilata e o outro contrai a pupila, por exemplo, né? Então, isso tem que estar equilibrado. Se está desequilibrado e eu continuo dando estímulo, o que vai vir é a reação primitiva. Então eu vou sair, eu quero, né, me afastar dessa situação, eu vou chorar, eu vou gritar, eu vou ter náuseas, enfim. Eu vou responder primitivamente da maneira com qual eu sou capaz se eu sou uma criança. Então uma criança ela não vai ter os recursos para lidar com isso sem ser de uma maneira mais exacerbada. Então vem mesmo luta, fuga, ou congelamento, enfim. Nós já tivemos casos também, né, de receber vídeos antes da avaliação da criança congelada com os pés na areia, por exemplo, ou na grama. Aquela criança que fica completamente estática, né? Então, tudo isso, ele vem como uma forma de defesa mais primitiva, porque ela ainda não tem os recursos para poder lidar com isso da maneira adequada. E a Mariana Lebel, a sua parceira no Instituto, ela está colocando uma coisa aqui que é muito importante também. Ela está colocando defensividade tátil é muito diferente de falta de estimulação sensorial. Né? Então, explica isso para a gente. São coisas diferentes, não é, Carol? Uma coisa que a criança não tem vivências sensoriais, ter sido privada. E outra é o que seria essa defensividade tátil. Explica melhor para a gente. Quando a criança ela não tem a vivência, tudo vai ser novo para ela naquele momento. Então, exatamente, vai causar uma estranheza. O que também, se for acontecendo por muito tempo, pode vir a ocasionar uma questão sensorial, né? Mas assim, realmente é muito diferente, porque a criança que ela não viveu, na verdade, a gente nem consegue dizer exatamente se aquilo é ou não uma resposta não adaptativa, assim como já aconteceram com pacientes. Então, ela gosta, né? Enfim, de uma piscina de bolinha, ou como que é em casa, eu não sei. Ela nunca entrou numa piscina de bolinha, ou ela nunca teve contato com areia, ela nunca teve contato com a grama. Então eu não posso usar isso, aquela resposta, naquele momento, como algo de defensividade mesmo, né? Não quer dizer necessariamente que seja uma questão de alteração do processamento tátil, né? Agora, quando a criança tem, ela já traz uma resposta sem nenhuma adaptação. Então, não existe só essa estranheza de ser algo diferente. É algo que ela não consegue tolerar. E assim como você falou, Paty, né, da luta ou fuga, a gente tem respostas bioquímicas do corpo. Então, tem crianças que aceleram o batimento cardíaco, sudorese, até mesmo, né, ficam pálidas, amareladas. Tudo isso acontece e ajuda a gente a entender que esse sistema autônomo ele não está funcionando de uma maneira adequada. Então, ele não está conseguindo se autorregular mediante a esse estímulo. Então, a minha dupla tem razão. Foi uma boa observação aí, diferenciar uma coisa da outra, com certeza. E Carol, como é feito esse trabalho da integração sensorial com crianças com dificuldades alimentares? Como que é feito, no caso, quando nós observamos que é uma criança que tem desafios do processamento sensorial, né? Explica em última análise assim, qual é a prioridade? Como vocês atuam com essas crianças? A nossa prioridade é sempre que ela esteja apta para cumprir as tarefas, enfim, as expectativas diante da alimentação. Então, tanto dentro da terapia, né, com vocês, com as fonos, enfim, com toda a equipe, quanto em casa. Então, o foco é sempre fazê-la com que o momento da alimentação seja um momento mais brando, um momento menos aversivo e menos denso, mesmo. E só que é difícil falar, Paty, de um único objetivo, porque aí a gente entra um pouco, né, do qual foi o ponto do processamento sensorial
que a gente identificou. Então, já tivemos crianças que ela tem uma alteração em que atrapalha diretamente foco, concentração, ela não consegue estar ali naquele momento. Sim. Então, como ela vai produzir dentro da sessão da fono, em que são vocês ali, né? Vocês, a criança, e o estímulo mais aversivo que ela tem, que é o alimento. Então, como que a gente vai colocar tudo isso dentro de um mesmo ambiente, fazendo com que essa criança esteja ali interagindo em par e produzindo, enfim, estando mesmo naquele momento. Então, essas crianças, por exemplo, a gente vai estar trabalhando para que ela consiga ter esse foco, essa concentração, consiga absorver o que vocês estão passando para ela, esse aprendizado. Porque senão também aí a gente não consegue atingir. Então vai variar um pouco de acordo com qual alteração especificamente, mas o objetivo é sempre unido ao objetivo de toda a equipe, né? Então, o objetivo é sempre fazer com que ela esteja ali dentro da alimentação da melhor maneira possível, que seja o mais agradável possível para ela e para toda a família, que a gente sabe que é um momento bastante delicado. Uma das coisas que eu acho que eu sou, que assim, que eu acho que fez toda a diferença na minha formação e na atuação com essas crianças, acho que é por isso que a gente tem tanto sucesso no Instituto, né? O primeiro foi ter ampliado o olhar, né? E ter conseguido verificar além da boca. E uma coisa que me chama muito a atenção, né, foram os casos de mastigação. Eu sempre fui professora de mastigação, eu dava módulo de especialização de mastigação, trabalhava com essas questões e confesso, né, eu sempre falo, confesso, que a questão sensorial não era, pelo menos na população que eu estudava e nas crianças típicas que eu avaliava, eu não tinha essa questão sensorial tão aguçada. Nós trabalhávamos força mastigatória, trabalhávamos tônus, e a criança não tinha uma, né, até então aquele público que eu trabalhava, não tinha uma recusa ou uma seletividade. Então eu ia escolhendo os alimentos que eu queria e ia trabalhando. Quando eu comecei a trabalhar com as crianças com dificuldades alimentares, e principalmente essas crianças que não mastigavam, eu tive que olhar maior, porque o primeiro que eu não conseguia determinar o alimento que eu gostaria. Segundo, que se eu fizesse só exercícios, ela melhorava o exercício, mas quando o alimento caía na boca, ela não sabia o que fazer com o alimento. Foi aí que eu tive que começar a estudar toda essa questão e compreender além. E foi aí também que eu me deparei com muitas crianças que, além dessa dificuldade mastigatória, tinham toda uma dificuldade motora, tinham toda uma dificuldade de percepção, de praxis em algumas vezes, né? Então, como isso é importante, não é, Carol? Esse trabalho em conjunto. Me lembro daquele paciente que comia só pastoso, que agora até mudou para o interior, e que ele não conseguia perceber o alimento na boca. Nós até apresentamos esse caso no encontro internacional. E aí, quando você avaliar, você observou toda a dificuldade, não é, dele entrar na lycra, explica um pouco desse caso para a gente tentar fazer a ponte com a questão mastigatória. A gente tem que pensar que a mastigação é um aprendizado motor, como todos os outros que a gente tem, né? Então, ele necessita de um sequenciamento, a gente precisa de um planejamento motor, de uma ideação. Então, para essa criança executar a função da mastigação de uma maneira eficaz, ela precisa ter isso já desenvolvido, mais desenvolvido. Uma criança que ela tem uma questão de praxis, né, uma questão de identificação do corpo no espaço, como eu me movimento, o que eu sou capaz ou não de fazer com o meu corpo dentro de um ambiente, consequentemente, outras atividades mais finas, elas vão acabar surgindo com alguma problemática. O que a gente vê muitas vezes, né, em muitos pacientes do Instituto. Eles não chegam pra gente por conta de outras questões. Aí a gente vai investigando, vai fazendo a entrevista, enfim. Ah, nossa, é verdade. Ele tem dificuldade nisso, ele não gosta de jogar futebol ou fazer algumas atividades que exijam uma habilidade um pouco maior, né? Ele cai muito, né, nesse caso. Isso. Ele é muito desastrado. É uma coisa que... decisivos por queda. Isso, exatamente. Cautelosa. Então, quando ele ia subir escada, ele era todo descoordenado. E era uma criança típica, né? Exato. E já tinha passado por 3, 4 fonoaudiólogas tentando trabalhar a mastigação.
não é? De forma, Exatamente. né? Tivemos uma outra criança que agora me lembro que também apresentamos no encontro, que era da Mariana e da Maria Fernanda, que também foram já trabalhadas com exercícios, e a questão era sensorial global. E como fez a Exato. diferença em tão pouco tempo nós conseguimos reverter essa questão, que são crianças pequenas que ainda estão em fase de amadurecimento sensorial, né? Então, deixar aqui essa Exatamente. mensagem, né? Que muitas crianças precisam do trabalho da TO, com dificuldades alimentares, muitas crianças que não têm foco, concentração, que a mesmo crianças que não têm ritmo, não é, Carol? Nós temos muita criança que não tem Sim. ritmo,